vírgulas que parecem ponto final, até que alguém chega e mostra que ainda cabem palavras depois delas. Existem histórias que pedem cuidado nas entrelinhas, histórias em que um toque simples pode aliviar mais do que qualquer discurso, e onde uma informação pode mudar tudo. Enquanto uns estão ali, presença firme e silenciosa, garantindo conforto nos gestos mais humanos, outros trabalham para abrir caminhos que muita gente nem sabia que existiam. Caminhos que dão amparo, que tiram pesos invisíveis dos ombros de quem já carrega tanto. Cuidar também é isso, estar no detalhe. É traduzir silêncios, suavizar percursos, orientar passos que pareciam sem direção. É estar por perto quando os dias parecem curtos demais e mostrar que entre um parágrafo e outro ainda cabem vírgulas. No episódio de hoje, vamos falar dessas presenças que quase nunca aparecem nas manchetes, mas que transformam os bastidores. De quem sabe unir técnica e sensibilidade, burocracia e acolhimento. Porque quando alguém chega assim, discreto, firme e inteiro, até os capítulos mais difíceis ganham novas linhas. Esse é o terceiro episódio da série especial sobre cuidados paliativos, oferecido pela Associação Dando Voz ao Coração e o movimento Costurando Afetos. Por isso, sejam muito bem-vindas ao Vírgula, doutora Larissa e Antonielle. Sejam bem-vindas. Obrigada, boa noite. Eu quero começar dizendo para você que esse é o terceiro episódio, né? Como eu falei aqui na introdução, de uma série muito especial que a gente está apresentando aqui com a doutora Larissa e também com a Fernanda Braga, né, Fê? Vou até tomar meu cafezinho aqui, ó. Tá dando voz ao coração, né, Fê? A Fê tá ali no bastidor, mas ela tá aqui sempre presente, né, doutora? Sim, sempre com a gente, né, Fê? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante dentro dos cuidados paliativos, que são as pessoas que fazem parte dessa equipe, né, doutora? Sim. Uhum. E eu queria começar perguntando, então, para você, antes de conversar com a Antonielle, pedir para a Antonielle se apresentar, porque você que já está aqui com a gente, né, médica paliativista, neonatologista, eu queria que você me contasse para quem está assistindo, qual foi a vírgula nessa história toda que a gente tem acompanhado aqui nessa série que fez você entender que a equipe que estava ao seu lado era fundamental para dar um melhor suporte a esses pacientes? Eu acho que não tem como fazer cuidado primeiro sem equipe. Eu acho que isso eu aprendi na faculdade. Quando eu estava na faculdade, a gente foi orientada, nós tínhamos que cuidar de uma paciente com o olhar da enfermagem. Então, a gente tinha que fazer os cuidados como a enfermagem faz. E eu fiquei com uma paciente com uma escara, com uma lesão muito grande. E a gente passou um tempo cuidando dessa paciente. Eu falei, meu Deus do céu, que trabalho fantástico, né, que a enfermagem faz. É uma doação. E eu fiquei encantada. E daí eu fui para a residência. Na residência, a gente já começa com um trabalho de equipe. Eu fiz residência no hospital onde pronto-socorro tinha paciente politraumatizado, tinha criança muito grave. E existia uma integração muito grande entre a equipe médica e a equipe de enfermagem, o serviço social. E eu comecei, desde o começo da minha formação, a entender a importância das outras, dessa equipe multi. Não tem como a gente fazer um cuidado sem que não exista uma equipe por trás, né? Não tem como fazer um médico fazer um cuidado sozinho. E quando eu fui para o cuidado paliativo, eu comecei a trabalhar realmente com a equipe multi, a gente fazia as reuniões, acho que eram dos momentos que eu mais gostava da minha semana. Porque você conseguir olhar, entender o olhar do serviço social, da enfermagem, da psicologia, da capelania, da físio, da fono, isso te traz tanta experiência, né? Te traz mais conhecimento, te traz... você cresce como profissional. E isso só acrescenta para o paciente, porque quem ganha é o paciente e a família. Então, quando o físio olha para mim, doutora, essa criança não está muito bem, não estou sentindo que a criança está bem. Ou quando a enfermagem que está ali com aquela mãe todo dia, né? Porque a enfermagem que fica fazendo os cuidados dessas crianças todos os dias, escuta essa mãe todo dia falar, doutora, essa mãe não estou sentindo que ela está legal, ela
não tá vindo tanto, e quando ela vem, ela fica ela parece mais triste. Então, isso faz com que o nosso saber aumente, isso faz com que a gente consiga conduzir esses pacientes de uma melhor maneira, e isso só faz o nosso cuidado ser muito melhor. Então, não tem como a gente viver sozinho, né? Não tem como a gente não fazer um cuidado com toda uma equipe. E hoje representando uma parte, né? Só uma parte de tantas partes que compõem uma equipe de cuidados paliativos. Está aqui a Antonielle, que eu gostaria, antes de eu te fazer qualquer pergunta, eu gostaria que você se apresentasse. Então, primeiramente, boa noite. Muito grata de estar aqui, de poder representar, né, ser uma das profissionais que representa tantos profissionais que atuam nos cuidados paliativos. Como a doutora bem colocou, né, o trabalho interdisciplinar, e em especial com pacientes de cuidados paliativos, ele se faz com vários profissionais, né, com vários olhares, vários conhecimentos técnicos e olhares humanos mesmo, de pessoas, né, diferenciadas. Então, eu atuo como assistente social em um hospital, em uma UTI neonatal, com cuidados paliativos. Muito bom. Seja muito bem-vinda ao Vírgula, com certeza vai contribuir muito. E eu quero começar te perguntando o que é sofrimento social. Sofrimento social, ele é além da subjetividade do sofrimento, né? Porque o sofrimento cada pessoa sente, vive de uma forma. Mas o sofrimento social, ele é muito mais concreto. Então, ele pode se manifestar nas mazelas do dia a dia. Numa família que não tem suporte familiar, em questões financeiras, questões de trabalho, questões que nós vivenciamos no dia a dia, concretas. E se estendendo aí para aquele sofrimento afetivo do seu ente que está doente, né? No nosso caso, de bebês, de crianças. Quem era aquela criança naquela família? Aquela família estava esperando, né? Que aquele bebezinho que, de repente, não veio com a saúde que a família esperava. Então, ele ultrapassa o sofrimento e vai para o concreto. Desde um transporte que uma mãe não consegue acessar para ir até um hospital, das mazelas do dia a dia mesmo, das questões de sociais mesmo, sabe? Porque são tantas coisas, né, que envolvem um tratamento, né? Quando uma pessoa recebe um diagnóstico, em muitos casos, o diagnóstico acaba mudando a vida, inclusive, daquele paciente, daquela família, né? Que está ali envolvido com esse processo. E muitas vezes demandam situações até de mudança, de cidade, de estado, de transporte, como você falou, para ir e vir no hospital com mais frequência ou com menos frequência. E é nesse sentido que a assistência social atua. Que o serviço social social. Isso mesmo. Uma das nossas principais ferramentas de trabalho é a escuta. A escuta qualificada, a escuta ética, empática, sem julgamentos. Então, é através da escuta qualificada, que é uma ferramenta de trabalho do profissional assistente social, que nós ficamos conhecendo a realidade daquela família, na sua totalidade. Então, desde quem são os atores daquela família, o território onde aquela família reside. Então, na escuta, vem muitos elementos que nós podemos começar a atuar e traçar ali um plano de cuidado para aquela família. E como que o serviço social pode contribuir, então, né, em casos de o paciente que acabou de descobrir um diagnóstico difícil, né? Uma mãe que está numa gestação e que acabou de descobrir um diagnóstico de uma síndrome, de alguma malformação. Como que o serviço social pode contribuir para isso? Inicialmente, entendendo na escuta qualificada quem são aqueles atores, quem são aquela família, de onde eles vêm, a realidade social, a realidade socioeconômica, a questão se esses familiares têm todos os documentos, desde um simples RG de um CPF, que na grande maioria da população é um documento simples. Mas muitas gestantes, muitas mães passam a gestação sem ter o seu RG original. E quando o seu bebê nasce, ela não consegue registrar o seu filho. Olha. Né? E a certidão de nascimento do bebê, da criança, de todos nós, enfim, é o primeiro documento que nos torna civilmente existentes. Então, é a partir da certidão de nascimento
que nós nos tornamos cidadãos, certo? Então, que vai ter acesso às políticas públicas de saúde, de educação, acesso a benefícios como auxílio transporte, benefícios de prestação continuada, que é o BPC. Para isso acontecer, a pessoa deve se encaminhar até o CRAS para fazer o CAD único. A partir dessas tratativas que consegue acessar as políticas públicas. Então, o serviço social, no âmbito intra-hospitalar, ele atua fazendo a escuta e direcionando essas famílias para os equipamentos da rede de proteção corretos, que realmente vão responder às demandas que eles precisam naquele momento. Ou no plano de alta, ou no pós-alta para continuidade do tratamento. Me dê alguns exemplos. Então, por exemplo, eu vou falar do que eu lembro da minha época. Pode falar, vamos lá. Pensa que isso foi quase 20 anos atrás, mas vamos lá. Eu me lembro, por exemplo, que existia uma isenção de transporte público. Certo. Essa isenção, ela existe. É possível acessar... Mas é qualquer caso? Ou existem... É o CID que chama? Casos específicos. São casos específicos de internamento. Por exemplo, temos um bebezinho internado na nossa UTI neonatal e a mãe tem dificuldade econômica em acessar o transporte. Ela vai até o CRAS da região onde ela reside, faz o cadastro único da família, munida de uma declaração de internamento, que vai constar que o bebezinho nasceu em tal data, que ele segue hospitalizado na UTI neonatal do Hospital X sem previsão de alta. Daí entra o serviço social. Em escuta social, em atendimento social, o familiar demonstrou vulnerabilidade, não podendo realizar as visitas devido a questões financeiras, solicita avaliação. Isso é um exemplo. A partir disso, a colega do CRAS vai fazer a avaliação social, socioeconômica, para verificar a viabilidade. Se ela tem direito ao benefício. Se ela atende ou o não. critério ou não, Sim. isso. Se ela tem critérios para acessar aquele benefício. Isso. Isso mesmo. Vou dar um exemplo, né? Talvez que eu vejo muito no dia a dia. Chega uma família na UTI e a família não está vindo para a UTI. Então, o bebê interna, é uma mãe que tem um bebê com uma malformação. Esse bebê interna dentro da UTI. Ele está internado e a mãe fica os 2 dias que ela ficaria até ela ter alta, ela recebe alta e a gente acaba identificando que essa família, por algum motivo, não está vindo. Acionamos o serviço social. O serviço social vai dar todos os passos para entender quem é essa família, vai entrar em contato com a rede. Aí você explica o fluxo. Que daí eu vou até chamo o serviço social. Chama o serviço social. É isso que é a multidisciplinaridade. Exatamente. Até aqui é com a doutora, a partir daqui Daí é comigo. com você. Isso mesmo. Então, escutar dessa mãe, descoberta no atendimento social, onde é o território que ela reside, se ela porta toda a documentação pessoal, se ela tem comprovante de endereço, nós fazemos o agendamento, ou não, ou essa mãe vai por busca direto até o CRAS, onde a colega avalia que benefícios são possíveis conceder àquela família. Certo. Isso depende muito também de cada realidade de cada município, né? Porque o município tem autonomia para gerir algumas verbas que são destinadas. Então, tudo cabe à avaliação socioeconômica, que compete ao colega assistente social do CRAS. Nós que atuamos intra-hospitalar, nós fazemos a ponte entre a equipe médica e multidisciplinar do hospital e os equipamentos que estão no território, munindo esses familiares de orientações, solicitando documentos médicos, emitindo relatório social da escuta que nós fizemos do que nos foi trazido, porque os equipamentos, eles trabalham em rede, né? Nós chamamos a rede de proteção. Os equipamentos que compõem a rede. Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, CAPS, em alguns casos, né? Pacientes que demandam de paciente de saúde mental. Então, é uma grande rede e os equipamentos, eles articulam e se conversam entre si para auxiliar da melhor forma. Auxiliar no sentido não de ajuda, mas de garantia de acesso a direitos.
direitos sociais. Toda aquela questão, como eu falei no texto de abertura, de burocracia é o serviço social que vai ajudar. Mas é além disso, né, Antonielli? Além disso, é além de formulários, além de análise socioeconômica, é a escuta qualificada no sentido de não julgar, de traçar junto com a família e com a equipe de cuidados o possível e o melhor dentro daquele cenário. E entender a real necessidade, Sim. porque acho que cada caso é um caso. Vai ter mãe que vai demandar benefícios financeiros, vai ter mãe que vai demandar talvez um cuidado, talvez psicossocial. até psicossocial, alguma situação de violência familiar, alguma coisa nesse sentido, né? Nós trabalhamos muito... acho que não sei se estou acelerando um pouquinho, mas lá no plano de alta, por exemplo, né? Os nossos bebês que conseguem sair da UTI, que vão continuar referenciados no serviço hospitalar, nos equipamentos de saúde, devido à patologia, devido à doença, mas que eles saem do hospital. Então, o serviço social atua muito no plano de alta, no acesso à garantia de direitos de um medicamento de alto custo, que é custeado pela Farmácia Especial do Estado. Então, munir essas famílias dessas informações, desses encaminhamentos, acesso a insumos, a dieta integral, a equipamentos. Só para explicar, insumos, vamos dizer, uma criança que precisa de sonda para se alimentar. Isso. Então, a gente tem que fazer a solicitação da sonda para que a unidade básica consiga oferecer essas sondas para essas famílias, porque isso o SUS tem que oferecer. Então, a gente faz a solicitação e a gente entrega para o serviço social, que ajuda, que orienta essa família e faz o link com a unidade básica para que esse direito seja acessado. Que essa família consiga receber esse material e ela siga oferecendo alimentação da maneira correta para o seu filho. Tem uma criança que precisa de um leite específico. Então, eu entrego, a gente entende como equipe médica que essa criança precisa desse leite. Fala, Antonielli, a gente precisa, eu já fiz a solicitação desse leite, entregamos para a Antonielli. A Antonielli entra em contato com a unidade básica e daí faz todos os trâmites para que esse leite seja oferecido para essa família. Né? Às vezes a família vai até a unidade básica, mas às vezes ela não consegue. E volta do mesmo tamanho, a grosso modo, né? Fui até a unidade de saúde e disse que não é lá, ou não é possível. Então, a gente faz a articulação, muitas vezes, com as chefias do distrito sanitário, com as unidades de saúde, munindo a mãe de informações de todos os documentos que ela deve apresentar, do protocolo de cada município, né? Que às vezes demora 15 dias, 10 dias, 5 dias para dispensar uma medicação ou para dispensar uma dieta. Pacientes que nós também trabalhamos no plano de alta de pacientes que vão com necessidade de oxigênio domiciliar em casa. Então, existem fluxos e burocracias que não é possível o profissional assistente social ou outro profissional da equipe tomar a frente da família. Porque por mais que a família esteja numa situação de vulnerabilidade, social, afetiva, ela é dona da vida dela, né? Então, nós não podemos tomar o protagonismo da família. Então, tem cadastro que, infelizmente, independente do sofrimento da mãe, a mãe precisa fazer. Nós não conseguimos tomar a frente, mas nós conseguimos direcionar para o caminho certo, fazer a ponte. Essa mãe está indo aí, preciso que atenda com prioridade, é necessário o plano de alta. Então, nós fazemos a ponte, essa interlocução intra-hospitalar com os equipamentos externos. E isso dá muito resultado, porque a gente traça planos de cuidado que as famílias, dentro do tempo dela, respeitando, claro, o tempo, o limite, até mesmo de compreensão de cada familiar, mas conseguem tomar a frente e fazer o que ela precisa fazer naquele momento. Então, isso num plano de alta, ele é muito gratificante para o profissional assistente social, de você fazer combinados às vezes, com mães que não sabiam nem chegar no hospital, né? Mães que não sabiam pegar o primeiro ônibus. E você vê que semanas, meses de internamento, a gente fazendo o direcionamento correto, retomando com essa mãe no momento oportuno. Né? Tem dia que não é dia de conversar com a mãe, às vezes a criança sai de uma cirurgia seríssima e eu preciso fazer um encaminhamento, preciso dar uma orientação. Eu vou no prontuário ou converso com a doutora Larissa.
não é o melhor momento aquele. Aquele momento não é o momento de orientar a mãe, a documentação que ela tem que levar em determinado equipamento. Então, tem, assim, essa questão também do olhar, do cuidado com o momento daquela família, de quem é aquela família, mas direcionando para o que precisa ser feito. Porque, às vezes, sozinho não consegue. Tem famílias que há necessidade de pegar na mão e fazer junto, um passo a passo, um cronograma do que precisa ser feito para a gente ter um resultado lá na frente. E talvez seja por isso a importância da sinergia dessa equipe, né? Porque imagino que no momento de consulta, a mãe fala coisas importantes que talvez nesse momento da sua escuta não vai falar, e vice-versa. E vice-versa. Então, a troca entre vocês, né, deve ser muito importante para realmente chegar naquele resultado esperado de um bom atendimento àquela família, de um bom, realmente, cuidado, né, como é proposto. Faz sentido isso, doutora? Sim. A gente... É engraçado, parece um jogo de futebol, né? Um passa a bola pro outro, aí o outro resolve e passa a bola de novo. Fala, Antonielli, acho que tem uma questão social acontecendo, como eu estava falando, daquela mãe que não está vindo. Antonielli entra em contato com a família, né? O que está com a doutora? Ela não está vindo porque ou ela ainda não está bem da cesárea, ou a mãe está tendo um problema às vezes tem um parente doente, ou ela não tem condições de ir para o hospital. Então, Antonielli orienta essa família como conseguir o vale-transporte para poder ir até o hospital ver o filho. Teve uma vez que eu atendi uma criança no ambulatório, fazia ambulatório com as crianças que tinham alta da UTI, e essa mãe veio com o neném no colo, o neném era grande, ela falou, olha, eu fui abandonada pelo meu marido, ele era um prematuro que tinha evoluído com um quadro neurológico grave, e eu não sei mais como pagar as contas em casa, doutora. E ela estava magra, entristecida, assim. Chorou muito na consulta. E eu falei, mas você já foi ver os benefícios que você tem direito? E não, doutora, eu não sei nada disso. Porque ela era totalmente abandonada. Ela não tinha família, não tinha rede de apoio, não tinha ninguém que orientasse. E se a gente não pergunta, a gente não sabe. Então, eu falei, daí eu encaminhei para o serviço social do hospital. Essa mãe conseguiu o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que é como um salário que ela recebe mensalmente. E ela conseguiu o transporte da casa dela até o hospital em todas as consultas. Não é pouco, né? Para uma mãe que não sabia o que comer, como é que ela ia dar de comer para os filhos, abandonada, se sentindo abandonada, e depois ela foi na consulta, ela falou, nossa, doutora, agora eu tenho vida, existe uma luz agora para minha vida, porque eu estava totalmente desesperada quando eu vim aqui. Então, o serviço social, ele liga para mim, assim, do meu ponto de vista, acho que com a dor com o maior sofrimento que tem, que é o social. Eu não tenho condições de dar isso para o meu filho. Eu não tenho condições de pagar uma terapia dos meus filhos. Eu não tenho condições de me tratar. Eu não tenho condições de ver meu filho no hospital. Então, você não ter condições... Uma vez uma mãe falou assim, eu não tenho condições de dar para o meu filho o que ele precisa. E eu sei disso. Imagina o sofrimento de uma mãe que olha para você e fala, doutor, eu sei que ele precisa fazer terapia, eu sei que ele precisa fazer fono, eu não consigo pela unidade básica, consigo uma vez na semana, uma vez no mês, eu sei que ele precisa de mais, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como levar ele de ônibus dessa maneira às terapias, sabe? Então, eu acho que o sofrimento social... E eu acho fantástico o trabalho do serviço social, porque ele lida, para mim, com o sofrimento mais importante, assim, que... Lógico, a gente vai pelo que a gente sente, né? Sim. Então, eu vou pegar o gancho do que você sente, eu vou contar uma historinha minha, posso, doutora? Claro. Bom, quem está acompanhando aqui o Vírgula já e essa série sabe da história que eu já contei e eu sempre vou contar, porque faz parte da minha vida, né? Eu tive uma filha que ela teve leucemia. E ela fez o transplante de medula, mas ela só fez o transplante de medula graças ao serviço social.
Essa parte eu contei poucas vezes, está no livro Mães que Devolveram ao Céu Suas Estrelas, né? Que eu escrevi junto com outras mães pela Associação Dando Voz ao Coração, que é o seguinte, a doadora, quando foi encontrada, ela não quis doar. Ela não quis doar. E eu questionei, como assim não quis doar, né? Por que ela se cadastrou como doadora de medula, se ela não estava disposta a doar? E era como ganhar na loteria e não poder levar o prêmio. Essa era a sensação que eu tinha, porque talvez achar uma pessoa compatível com você numa medula, talvez seja mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Sim. Então, a gente teve o momento de ganhamos na loteria e dias depois o de não podemos levar o prêmio. Mas, não sei como, não sei mesmo, o serviço social fez um trabalho de conversa com essa doadora. E ela desistiu de doar. Aliás, ela desistiu de desistir de doar, voltou atrás e doou. Tudo bem que a gente nunca vai saber isso, né? Essa é uma resposta que eu nunca vou ter. Se aquele tempo de dúvida dela foi crucial no resultado final. Porque, infelizmente, mesmo com o transplante de medula, minha filha faleceu. Não sei. Mas, mesmo assim, eu sou tão grata à pessoa que doou. E, inclusive, o serviço social, né? A gente trocou cartas. Eu tenho a carta da doadora. A doadora recebeu a carta da Bia, que a gente escreveu juntas. Temos o presente, eu tenho até hoje o presente que a doadora mandou para a Bia. A gente também comprou um presente para mandar. E tudo isso foi feito por meio do serviço social. Não podemos conhecê-la, porque isso só seria possível se curada após 5 anos, né? Mas, tanto para o serviço social quanto para a pessoa que doou, eu tenho muita gratidão. Então, foi fundamental no nosso processo de buscar a cura da minha filha. Infelizmente, nós não conseguimos. Mas foi uma vitória dentro daquela luta, né? Daquela guerra que a gente estava vivendo. Então, sim, eu concordo com você. É um serviço muito importante que faz muita diferença em muitos tratamentos. Então, é que a atuação do serviço social, o profissional assistente social, chega, às vezes, em lugares onde os outros profissionais, não consigo te falar agora se devido à formação ou até mesmo os limites técnicos, né? Porque dentro da equipe multidisciplinar, nós temos limites, né? Então, a doutora tem clareza da medicina, eu tenho clareza das políticas públicas, da garantia de direitos, são olhares e competências diferentes. Mas o profissional assistente social, não sei se é uma habilidade, uma competência técnica também, mas nós trabalhamos muito com a questão de você estabelecer vínculo com as famílias. Então, nós temos que estabelecer vínculos fortes, de confiança com as famílias, com a equipe multidisciplinar, porque como a doutora colocou, né, é como se fosse um jogo de futebol, cada um tem a sua função. E a sua importância também. Para o desfecho, né? Eu tenho, assim, inúmeras experiências positivas com essa questão do vínculo que você cria com o familiar, com o paciente, né? Com os bebezinhos, de modo geral, são com os pais ou com os avós, com a figura ali que dá suporte em especial para as mães. Mas esse vínculo de confiança que é gerado num atendimento social ou nos combinados que você faz, nas tratativas que você tem com a família, e a família deposita uma confiança no profissional assistente social. A equipe multidisciplinar também deposita uma confiança mesmo, uma expectativa de que, conversei com o serviço social, vai acontecer. E isso é gratificante e também é muito sério, né? Porque nós temos limites, né? Limites impostos pela legislação, limites impostos pela política de assistência social, pela política da saúde, que se conversam, né? Atuando no ambiente hospitalar, as políticas, elas são distintas, mas elas se conversam. Mas voltando, né, no que você trouxe agora, da tua experiência com a atuação de um profissional assistente social, eu atribuo a esse vínculo que normalmente é criado
com as famílias e com os profissionais das equipes. Nós temos uma ferramenta muito importante também, que eu, estando no hospital, não utilizo, mas eu utilizo das minhas colegas que estão nos equipamentos externos, que é a visita domiciliar. Então, muitas vezes, nós vamos, né, até um ponto dentro do hospital. Mas as equipes que atendem no território, às vezes, têm mais possibilidades de acessar aquela família de uma outra forma, no seu cotidiano profissional. Então, enquanto plano de alta ou enquanto algumas determinadas ações dentro do tratamento de saúde, é necessário que vá até a casa, que bata palma e dentro daquele domicílio, Universo, né? daquele universo, para conversar com a família, para entender o que acontece ali. E isso é uma atribuição, privativa do profissional assistente social, né? Então, esse vínculo é extremamente importante, de confiança, de respeito, de segurança, tanto para o paciente, para o familiar, como para a equipe, para resultado de trabalho mesmo. Eu acho que você me respondeu uma parte da pergunta que eu vou te fazer agora, vamos mas lá. eu vou fazer assim mesmo. Quais que são os maiores desafios que vocês encontram como assistente social? Os maiores limites é justamente você atender aquela demanda, aquela família, na sua totalidade, dentro dos limites impostos pela legislação, pelas políticas públicas, pelo ambiente de trabalho, porque como eu coloquei aqui, né, eu não estou no território, eu estou dentro do hospital, então eu tenho limites, né, até mesmo físicos, certo? Então, é você olhar para esse paciente e para esse familiar sem julgamento, sem estigmas e, ao mesmo tempo, articular com a equipe intra-hospitalar e com quem está no território. Para ter um resultado positivo para aquele paciente, né? Então, é respeitar esses limites, o tempo da família, a atuação de cada ator, de cada profissional dentro daquela demanda, daquele universo. Então, isso às vezes gera algumas frustrações para o profissional assistente social, algumas expectativas que se eu estivesse lá no território eu já tinha visitado essa família, eu já tinha concedido, a colega ainda não fez, enfim. Então, é um jogo mesmo, é uma troca e esses limites, muitas vezes, eles nos frustram e eles são necessários para que a gente também, eu vou até aqui, daqui já não é mais meu, mas eu vou fazer o que eu puder, o possível, para que aquele direito seja acessado, para que nós tenhamos bons resultados, né? Olhando sempre, no nosso caso, obedecendo, seguindo, né, as legislações vigentes, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, preservando, né, esse paciente, essa criança. Eu sempre coloco para as mães, né, nas reuniões, enfim, estamos todos do mesmo lado, que é do lado do paciente, da família. Né? Isso é muito importante e eu vejo assim que dá muito, muito resultado no sentido de confiança no trabalho que você está exercendo. Os limites também institucionais mesmo, né? De protocolos, de hierarquias. Então, isso são limites reais, né, que existem. Acho que é comum, né, quando uma família recebe um diagnóstico, ter uma revolta com aquele momento. E essa revolta, muitas vezes, ela acaba perdurando por um bom tempo. E no momento da revolta, acredito eu, que algumas ajudas que são oferecidas soam não como uma ajuda, mas às vezes até como algo contra a pessoa. Tá certo isso? Você concorda com isso? Vocês passaram por algum momento que remetesse isso? É comum? Eu não tenho aqui, não me vem nenhuma situação que eu tenha observado desta forma, que a pessoa não entendeu, né, que a familiar não entendeu como uma ajuda. Mas o cuidado em não ser invasivo, ele tem que ser constante. Porque quem cuida de gente ainda é gente, né? Então, cuidar para não ter estigmas, cuidar para não atravessar o momento de dificuldade da família, que às vezes tem momentos que aquilo não precisa ser falado naquele momento. Né? Às vezes a primeira reunião ela não é suficiente.
Às vezes precisa de uma segunda para fazer alguns combinados, né? Para orientar a mãe qual caminho ela tem que tomar. Então, eu penso que é uma questão, assim, de percepção, não só do profissional assistente social, mas de todos os envolvidos, quanto aos limites, quanto ao tempo daquela família. Porque cada um reage de uma forma, né? Em frente ao sofrimento e frente a algumas decisões que devem ser tomadas, né? Então, é um cuidado. É um cuidado, você se perceber até onde você deve ir naquele momento. Às vezes, deixar uma orientação para um próximo atendimento ou solicitar que um profissional que atende no território faça uma visita domiciliar e dê aquela informação lá no domicílio ou lá na unidade de saúde, por exemplo. Então, isso é uma questão, assim, não de senso comum, mas uma percepção técnica mesmo, que é importante se ter. E o que a gente busca no trabalho multidisciplinar é respeitar esses limites da família, respeitar o tempo da família, mas seguir com o que precisa ser feito para o atendimento do paciente fluir, né? Para as coisas caminharem. Então, isso é um cuidado, na verdade, que eu, enquanto assistente social, procuro ter em todos os meus atendimentos, em todos os meus acompanhamentos de pacientes de cuidados paliativos ou em outras áreas que já atuei. E procuro, nas reuniões multidisciplinar que nós temos, enfim, né, que não são todas as reuniões que os familiares estão presentes, né? Existem reuniões que elas são dos profissionais, dos técnicos, né? Levar um pouco disso para os outros profissionais também, né? Do respeito, do cuidado, do fazer o que tem que ser feito em prol do paciente, em prol da família, mas respeitando o limite e a dor de cada ator daquela família. Isso é muito importante. Eu acho que a gente quando vai conversar com a família, e isso é uma coisa nossa, assim, quando você está escutando aquela família, quando ela está com raiva, né, de ter aquele diagnóstico, ou muitas vezes questionando bastante a equipe, é o momento de você escutar essa família. E com o tempo, você vai identificando onde é o ponto onde a gente pode ajudar essa família. Mas primeiro é um momento de escuta, se ela está acabou de receber o diagnóstico, está tudo muito... Não tem como você... Você precisa de um vale-transporte? Não, você precisa escutar. Escuta essa família. Entende o que ele necessita. E daí, aos poucos, você vai entendendo aonde você pode ajudar. Às vezes não precisa ser no primeiro momento. Aí, quando ela vai se acalmando, você vai identificando. Eu percebo que essa família precisa ser orientada em relação ao vale-transporte, porque essa mãe não está vindo. Ou essa mãe já me verbalizou que está difícil ela conseguir vir até o hospital. Então, como que a gente pode ajudar ela no sentido de conseguir viver o filho? Essa mãe, ela não está conseguindo entender o que está sendo falado pela equipe. Talvez ela precise de alguém junto com ela para ser um apoio, para ter uma outra escuta, para poder chegar em casa e falar, olha, a médica falou isso, isso, isso. Então vamos trazer alguém para ficar com essa mãe, pelo menos no horário da passagem das informações, para que ela consiga se sentir mais tranquila e a família consiga entender o que está acontecendo. Então, aos pouquinhos você vai entendendo. Não é uma coisa assim súbita no primeiro momento. E você vai identificando, o pai abandonou, ou o pai não consegue conversar com a equipe médica porque ele tem que trabalhar o dia inteiro, ele só consegue conversar com o médico às 6 horas da tarde. Doutora, o que a gente pode fazer? Então, a gente vai articulando de maneira individual como a gente pode ajudar essa família. No social, no físico, no psicológico, também com a capelania, nas questões espirituais. Mas é muito sutil, você vai conversando, é como se fosse devagar, você vai entendendo, você vai conversando, aí você vai fazendo um plano de cuidado social, plano de cuidado psicológico, e daí você vai atendendo essa família, e é uma coisa mais fluida, sem ir lá e interferir de uma maneira que seja invasiva, ou que essa família se sinta invadida, ou que essa família se sinta... Não, tem que ser muito sutil e de uma maneira bem delicada, porque eles já estão em muito sofrimento. Então, não adianta você
tem que ser devagar. Você não pode tomar a frente do protagonismo, né? Embora esteja uma situação de sofrimento, de vulnerabilidade, uma situação delicada, mas ele é dono da vida dele, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em não ser invasivo, e muito dessas questões sociais, familiares, ela vai se desvelando no decorrer do internamento. Então, não é no primeiro atendimento social, não é na primeira reunião, e às vezes não é nem na reunião e nem no atendimento social. São nos dias de acompanhamento daquela criança, né? Muitas vezes isso é rotina para o serviço social, recebermos ligações, não nós acionarmos os equipamentos externos, mas os equipamentos externos nos acionarem. O agente comunitário de saúde, que tem proximidade com a família, que entra nos domicílios e toma cafezinho com a família, a chefe da unidade de saúde, a colega do CRAS, que fez lá há alguns anos o CAD único, que é o cadastro, né, dessa família. Então, os equipamentos, eles se conversam nesse sentido. Olha, né, tô com uma gestante, vai ganhar bebezinho aí com vocês, assisto essa família há anos. Então, muito acontece, né, no território. O internamento, às vezes, ele muda vidas, né? Do internamento, tudo pode mudar. Mas eles vêm de algum lugar. Mas tem uma história, tem uma construção por trás, né? Antes deste internamento, antes desse nascimento, né? Quem é essa família? Demais familiares também são assistidos? Quais são as demandas principais do núcleo familiar? Quem é esse núcleo familiar? Né, o que cada ator representa para aquela família? Isso é muito importante. Quantas vezes de fazer reunião familiar e falar, olha, se tiver alguém de suporte, é importante que traga. Não é a mãe, não é a irmã, é uma comadre, é uma amiga. Ela era aquela referência da pessoa, né? Era um patrão, um chefe. Então, isso é só ao decorrer dos dias de internamento que a gente vai tendo algumas percepções, e que o familiar, né, no caso, os pais, tem segurança para trazer para o assistente social ou para o médico no horário da visita. Né? Muitas informações, elas não são só informações, elas são um pedido de socorro. Né? E você tem que estar ali com o ouvido apurado para entender o que você pode fazer, o que é do internamento ou o que não é do internamento, mas eu sei qual o profissional e onde você pode buscar esse auxílio. Sabe uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que o serviço social faz? Ele olha para aquela família e entende o que essa família vai precisar após a alta. Nossa. Então, a mãe tem uma dúvida. Como é que vai sair a minha licença maternidade? Será que eu vou receber logo que eu sair? Que às vezes a criança fica internada 4 meses. Será que eu só tenho direito à licença maternidade quando eu receber alta? Ou será que eu consigo, ela pode dar início quando eu receber alta? O meu filho tem uma malformação, tem uma alteração, uma síndrome, que ele tem direito a algum auxílio. Então, o serviço social, ele auxilia, ele instrumentaliza essa família no sentido de o que eles têm direito, o que eles vão ter que fazer após a alta, tá? Para eles poderem receber tudo que eles têm de direito. Então, isso é uma função muito importante do serviço social, porque muitas mães ficam, meu Deus, e agora? Meu filho ficou 4 meses aqui, eu vou ter que voltar a trabalhar. Então, o serviço social atua muito nessa parte também, né? Eles já começam entendendo o que está no direito deles, o que eu tenho de direito após eu receber alta com meu filho. Sim. Quais são as documentações necessárias para apresentar numa perícia social no INSS, por exemplo? Doutora, preciso que elabore um relatório médico, mas que conste, né? Um documento robusto, que conste tais informações são relevantes para a escuta do perito médico ou da colega assistente social que vai fazer o atendimento lá no INSS. Então, nós fazemos esse direcionamento no sentido de suporte mesmo, né? Como acessar, que equipamento acessar para ser efetivo. E muitas vezes, né, acontece de alguns direitos serem negados ou serem protelados de forma que atrapalhe o cuidado com o paciente. Então, em algumas vezes, nós orientamos que procure a defensoria pública para ter acesso àquele direito, né? Algumas vezes existe essa necessidade também.
E é por intermédio do serviço social. Eu acredito que, como a gente falou no começo, né, o serviço social é uma parte entre tantas outras partes. No último episódio, né, doutora, a gente teve aqui a Fernanda Yudi, que é psicóloga. Se você não assistiu, lá no YouTube tem uma playlist, Dando Voz ao Coração, Cuidados Paliativos com Dando Voz ao Coração. E no Spotify, episódio está vinculado ao outro, então você também consegue achar com facilidade. O episódio que a Fernanda Yudi esteve aqui, ela falou bastante dessa questão da escuta, ela falou bastante do ir com calma, né? Não é tudo de uma vez. E o que eu tenho percebido aqui ao longo das nossas conversas é que faz parte do cuidar ter essa calma, ter essa espera, essa escuta realmente interessada no que o outro tem a dizer, né? Porque às vezes o paciente chega ali tão triste com aquele diagnóstico, com tantas dúvidas, e na ânsia de ajudar, alguns profissionais acabam não ajudando, como vocês falaram. Às vezes não é o transporte, às vezes não é algo, né, que seja muito óbvio. Às vezes é algo que está além e que só realmente consulta após consulta, escuta atrás de escuta, que vai ser possível identificar para realmente poder ajudar. Por isso a importância do primeiro atendimento. Ser empático, ético, sem julgamento. Porque, voltando um pouco, né, na minha rotina, às vezes você faz um atendimento, esclarece todas as dúvidas, coloca para o familiar, né, para os pais. Tem algo que eu possa fazer a mais do que eu falei? O que você conseguiu entender? Não, entendi tudo, não precisa e tal. Passar 1, 2 semanas, 5 dias, bate na porta do serviço social. Queria falar contigo um minutinho. E traz outras situações pertinentes ao internamento, que cabem intervenção do profissional assistente social, intervenção técnica, mas que naquele primeiro atendimento não se sentiu à vontade, não se sentiu seguro. Precisou refletir, pensar, poxa, lá pode ser uma porta de entrada para eu resolver essa minha questão. Então, isso é bastante comum. No primeiro atendimento, estabelecer essa relação de confiança, de vínculo, e daí durante o internamento, o serviço social ser procurado novamente, ou no plano de alta, né, o passo a passo, olha, fui na unidade, consegui fazer o cadastro. A farmácia especial me ligou, a medicação vai ser dispensada em tal dia. Então, são exemplos de atuação diária, que faz parte mesmo do cotidiano, que no final do internamento, no final do tratamento, era o que a equipe esperava, era o que precisava, era o que aquela família precisava para seguir. Sim. Muito bom, parabéns mais uma vez, né? Porque cada episódio aqui é uma aula sobre realmente o cuidar. Então, realmente é muito bonito o trabalho que vocês desempenham. A doutora... Quer falar, doutora? Não. A doutora já sabe, mas a Antonielle, não sei se assistiu os outros episódios. Assisti, tô amando. Assisto todos. Então, hoje eu também vou te presentear com um girassol, porque o girassol, como eu sempre conto aqui, obrigada. Ele é uma representação dessa força, né? Tanto de vocês com os pacientes, tanto quanto vocês entre vocês. Porque imagino que o trabalho só funcione realmente da forma que funciona, com a eficácia que funciona, porque vocês estão ali suportando umas às outras. Parabéns e muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Obrigada. Eu sempre falo com a doutora, até... eu tenho alguns aliados, né? Nós temos aliados do bem, né? Para o trabalho fluir, precisa ter, né, alguns aliados. E, né, como coloquei aqui, né? Ainda, né, gente que cuida de gente. Então, tem profissionais de equipe que você se identifica mais, né? Sim. E eu tenho, assim, muita sorte, de modo geral, de todos os equipamentos de saúde que eu já atuei em Curitiba, em região metropolitana, das minhas equipes. Então, eu sempre construo laços e tenho sorte de encontrar aliados do bem. A doutora Lari é uma delas, ela sabe disso. Aliados Nós somos do bem. aliadas uma da outra. Eu acho que, assim, as pessoas que vão assistir, elas
Eu acho que elas têm que entender que elas têm direitos. E elas têm que ir atrás dos seus direitos. E o serviço social, ele é um caminho, né, para que a gente consiga saber qual que é o meu direito. E às vezes esse direito, isso que é orientado pelo serviço social ser conseguido, muda a vida das famílias. Né? Traz um pouco de dignidade, porque é isso que elas precisam, é dignidade. Dignidade para cuidar dos seus filhos, dignidade para viver, dignidade para conseguir viver aquela situação que às vezes é tão difícil. Então, eu acho que o serviço social traz muita dignidade. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. É uma das bases ali do cuidado paliativo. A gente trazer dignidade para a vida daquele ser humano, para aquela família. E vocês fazem isso. Vocês querem deixar o contato, de vocês? Ai, meu Deus. Eu vou deixar embaixo lá do nome de vocês. E você que esteve aqui com a gente, espero que esteja gostando dessa série, né? Ainda daqui a pouco a gente sempre grava, né, 2 no mesmo dia. Daqui a pouquinho a gente vai gravar um episódio que eu tenho certeza que você vai gostar também. Fica ligado aí na programação. Se você não segue o Vírgula ainda lá no Spotify, no YouTube, estamos presentes semanalmente. E quando tem episódio do Dando Voz ao Coração, é 2 por semana, tá? É 2. São 2 por semana. E no Instagram e no TikTok também. Estamos lá diariamente com os cortes dessas falas maravilhosas, que eu já podia estar fazendo a decupagem aqui agora para extrair esses cortes de tanta coisa boa que saiu. Espero você. Até a próxima, Vírgula.